com glóbulos tem pessoa que sente muita coceira, né? Isso aí, coceira. Coriza, é por causa do cineol. E o que é o cineol? Gente, o cineol é aquele que dá uma coceirinha no nariz. Vocês já perceberam isso? Às vezes você pega um eucalipto, dá aquela fungada e aí dá uma coçada no nariz. É o que o eucaliptol provoca. É uma contraindicação dele. E aí você tem que tomar cuidado quando você utiliza óleos essenciais ricos em eucaliptol, ricos em 1,8 cineol, tá? Que é a mesma coisa, tá bom? Para, por exemplo, crianças. Se o adulto sente essa coceirinha, você imagina a criança, né? E quando a gente está falando em criança, dentro da aromaterapia, a gente está falando de crianças até mais ou menos 8 anos de idade, tá? A gente não pode esquecer disso também. São informações que eu sempre vou abrindo parênteses aqui no meio do vídeo para a gente entender, né? Então, o eucalipto globulus, ele é muito rico no cineol. E o que é o cineol? É o óxido terpênico. É uma molécula que dá essa coceirinha, mas que é excelente para o sistema respiratório. Então, o eucalipto globulus a gente indica para afecções respiratórias em adultos. Agora, se você está trabalhando um adulto que é muito alérgico, muito sensível em termos respiratórios, eu não recomendo o eucalipto globulus, porque ele é forte. E uma informação importante, a aromaterapia clínica, ela é praticada na França, ela é conhecida na França, ela nasceu na França, né? E a Anvisa francesa proíbe o uso dos eucaliptos para crianças até 2 anos de idade. Então, pense antes de você indicar o eucalipto para uma criança, porque as crianças elas podem responder de uma maneira bem alérgica ao eucalipto, porque ele é forte, tá? E o eucalipto radiata, em particular, ele tem menor teor de cineol, e é por isso que a gente gosta dele para crianças, né? As pessoas falam assim: "Ah, o eucalipto radiata é de criança". Gente, vamos entender por que é e por que é indicado para criança. E aí, lá atrás, né, a Anvisa francesa proíbe lá o uso do eucalipto até crianças até 2 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. Eu recomendo, eu gosto de usar o eucalipto para criança. E uso o eucalipto radiata diluído com outros óleos essenciais. E aí eu recebo a propriedade terapêutica do meu cineol para aquela afecção respiratória, né? Mas eu não irrito as vias aéreas dessa criança. E aí você tem que usar o glóbulos com muita delicadeza, com muita sutileza, né? Eu retiro o eucalipto glóbulos da pessoa quando ela responde dessa forma. Eu faço opção pelo radiata. E mesmo assim eu coloco o radiata diluído em outra coisa. O que acontece muito também, o cineol, ele está presente lá na melaleuca, lá no tea tree. E é por isso que algumas pessoas respondem de forma alérgica não só no olfato, quanto na pele, no uso da pele do tea tree. E o que acontece? O melaleuca, que é originário da Austrália, que tem a certificação lá da Austrália, né? Porque lá é uma planta, como é que eu falo? Controlada pelo governo, né? Então existe uma regra padronizada de teores, etc. O tea tree, a melaleuca de lá, se eu não me engano, é obrigatório ter no máximo 5% de cineol. No Brasil, não. O tea tree do Brasil já chega a 10%. Entendeu? Então, essas coisas é importante a gente entender a diferença. Então, a gente tem que conhecer,
Você tem que saber fazer a leitura do óleo essencial que você está recomendando. E é isso que eu queria esclarecer hoje. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo.